A gente segue aqui repercutindo as eleições, o primeiro turno, expectativas para o segundo, e você entrevistou pessoa importante aí do cenário político, né, Diego? Isso, Nonato. Eu conversei com o presidente nacional do PSB de Bola, partido atualmente do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, é o Carlos Siqueira. A gente bateu um papo importante aí para trazer para os nossos ouvintes repercussões do primeiro turno e também olhando para o futuro, daqui para frente, o que a gente pode esperar do PSB, um importante partido aí do campo progressista. A esquerda não foi bem no primeiro turno das eleições municipais de 2024, de uma maneira geral. O PT, o Partido dos Trabalhadores do presidente Lula, também não foi bem. E eu perguntei ao presidente Carlos Siqueira se o PSB especificamente foi bem ou não nessas eleições municipais, no entender dele. Vamos ouvir a resposta, por gentileza. É o desempenho do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, nas circunstâncias que nós estamos vivendo, de ascensão de forças conservadoras, foi muito positivo. Foi até um pouco acima da expectativa que nós tínhamos, né? Um bom número de prefeitos, 312 prefeitos e 3.597 vereadores. Importante chamar a atenção, levar em conta que toda vez que se faz uma avaliação das eleições municipais, se olha, claro, ali a quantidade de prefeitos e de vereadores que aquele partido fez. Por quê? Porque é isso que prepara o terreno para daqui a 2 anos, das eleições gerais, os partidos tentarem fazer o máximo de deputados federais, que no fim das contas é o que importa. Você sabia disso, ouvinte aqui do Jornalismo da Nova Brasil? Porque é a partir da quantidade de deputados federais, daquilo que a gente chama de bancada federal aqui em Brasília, que é calculado pela legislação eleitoral o tamanho da fatia daquele bolo do fundo partidário que vai para os partidos. O presidente Carlos Siqueira, do PSB, ele é muito claro na entrevista que ele fez comigo, quando ele diz que a extrema-direita e a direita, no entender dele, venceram as eleições municipais de 2024 até aqui. A gente tem ainda o segundo turno em 15 capitais, por exemplo, em outras cidades médias até do país no próximo domingo, mas até aqui Carlos Siqueira faz a avaliação de que realmente a direita e o que ele chama de extrema-direita também venceram as eleições. Vamos ouvi-lo. De fato, houve o desempenho no geral da esquerda, não foi o desempenho ideal. Faltou muito, na verdade, nós temos que ser honestos com os números, com os resultados. Quem ganhou essas eleições foi a direita, a centro-direita e a extrema-direita, porque não podemos esquecer que o PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, vai para o segundo turno em 22 cidades. O resultado eleitoral mais conservador corresponde, a meu ver, a uma mudança do perfil do eleitorado brasileiro, que se torna cada dia mais conservador, com o crescimento das religiões neopentecostais, e também por ter surgido uma extrema-direita que assume com muita garra, com muita determinação as suas posições conservadoras, que encontraram eco na sociedade. Então, a esquerda precisa fazer uma análise correta, honesta e sincera e repensar, inclusive, sua própria forma de fazer política, né? De criar, voltar a ser nós precisamos voltar a ser partidos, que precisamos criar políticas públicas que correspondam e termos posições que correspondam a uma média da sociedade brasileira, para que estejamos sintonizados com ela, sobretudo com a juventude, mas também com todos os demais segmentos. Tá aí o Carlos Siqueira, então, presidente nacional do PSB, fazendo uma autocrítica e chamando ali o campo da esquerda a uma reflexão a partir do resultado das eleições municipais deste ano, diferentemente de outras lideranças do campo da esquerda, Michele Nonato, que nas últimas semanas fizeram ali um discurso mais, veja bem, não foi bem assim, a gente não perdeu tanto assim. O Carlos Siqueira não, ele é logo direto ali, diz, olha, a esquerda perdeu e a gente tem que pensar sobre isso. Um ponto interessante também, talvez o nosso ouvinte tenha reparado, o Carlos Siqueira chama o ex-presidente Bolsonaro de presidente Bolsonaro. Às vezes os ouvintes se assustam com isso, né? Mas ele não é mais presidente, ele é ex-presidente. Digamos assim, um hábito em Brasília. Uma vez presidente, sempre presidente. Uma vez senador, sempre senador. Uma vez ministro, sempre ministro. A gente sempre costuma chamar no meio político as pessoas
pelo último cargo que elas exerceram. Eu também perguntei ao presidente Carlos Siqueira como que ele avalia a participação da deputada federal Tabata Amaral, que é do PSB, nas eleições de São Paulo, ela que ficou em 4º lugar, e também o prefeito reeleito em Recife, João Campos, que também é do PSB. Vamos ouvir o que disse o Carlos Siqueira especificamente sobre esses 2 nomes do partido. Olha, a deputada Tabata Amaral teve um desempenho espetacular, embora não tenha sido vencedora do ponto de vista eleitoral, ela teve uma vitória política, uma jovem deputada inteligente, determinada e corajosa, que fez um enfrentamento mais incisivo com a extrema-direita, com o candidato Marçal, e o ex-deputado e hoje prefeito reeleito expressivamente, de maneira bastante retumbante, uma vitória espetacular. João Campos se constitui uma nova liderança no seu estado e é um potencial líder político também nacional, pela sua capacidade, sua inteligência e, sobretudo, por estar demonstrando muita capacidade de renovação na forma de comunicação e de governar uma cidade importante como Recife, que serve assim como laboratório de exemplo para muitos outros prefeitos que o têm procurado. Todo o campo da esquerda vê em João Campos digamos assim, um exemplo a ser seguido. Ô Diego, ele Oi. falou alguma coisa de uma possível candidatura do João Campos para um governo estadual? Acho que talvez não para a presidência da República ainda. Mas até para isso eles olham o João Campos como um grande nome nacional, viu, Michele? Eles não cravam ainda, porque na política, se você lança as pessoas com uma certa antecedência, você tem mais risco de queimar essa pessoa do que qualquer outra coisa. Então ele fica ali falando que o João Campos é um importante nome nacional e vai reforçando o nome dele, dizendo que outros nomes do partido estão buscando o João Campos para entender o que ele está fazendo em Recife, para imitar aquilo que está sendo bem feito. Tanto é que o João Campos está sendo usado por campanhas, inclusive de outros partidos, do PT, de outros partidos da esquerda que estão no segundo turno. O João Campos está viajando para esses lugares ali, alguns lugares especificamente, para ajudar na campanha. Sobre o segundo turno em São Paulo, Michele, uma coisa me chamou muita atenção nessa conversa que eu tive com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, quando eu perguntei a ele o que o PSB ia fazer ainda nessa reta final no segundo turno em São Paulo, que tem o Guilherme Boulos, que é do PSOL. Na semana passada, no finalzinho da semana passada, o PSB fez uma reunião oficial aqui em Brasília e decidiu oficialmente liberar os seus filiados a votarem quem eles quiserem, no Ricardo Nunes ou no Guilherme Boulos, mas sugeriu o voto no Guilherme Boulos. Mas o partido não, assim, oficialmente disse o PSB está com Boulos. E por quê? Porque o Carlos Siqueira, inclusive, conversou comigo fazendo críticas ao PSOL, o partido do Boulos, dizendo que o PSOL não faz aliança com ninguém, que o PSOL não quer se unir com ninguém e que em algumas cidades importantes do país, inclusive o PSOL faz oposição ao PSB, ambos partidos do campo da esquerda. Então o Carlos Siqueira fez ali uma avaliação da candidatura do Boulos que não foi tão boa na minha avaliação. Vamos aguardar ainda o resultado das urnas no próximo domingo. Michele Nonato. Ô Diego, interessante quando ele fala também do crescimento de alguns setores, né? Quando o Diego chama atenção para a questão da autocrítica que ele faz para a esquerda. É porque o país muda, né? E aí os partidos também têm que se adaptar a isso. Acho que é fundamental você fazer essa leitura como aparentemente o Carlos Siqueira está fazendo. Obrigado, Diego. Até amanhã. Excelente semana pra gente. Valeu, valeu.